Vamos lá, senhores, mais um vídeo aqui. Queria já lançar uma pergunta para vocês logo de cara. Muita gente falando do ciclo do Abel. Você acha que o ciclo do Abel no Palmeiras já se encerrou? Deixa aqui nos comentários. É muito importante para a gente a sua opinião. A gente vai deixar também nossa opinião nesse vídeo, então fica com a gente vai debater muita coisa, vai ter entrevista do Veiga, dele falando do seu futuro, tem o Abel também, a gente vai pontuar agora com a cabeça mais fria, né, falando aqui, óbvio, tem emoção também, mas a gente vai pontuar aí com mais calma e trocar uma ideia com vocês. Vamos junto. Meus amigos, o dia seguinte, ele é sempre o pior, né? Essa derrota vai ecoar por um bom tempo aí na cabeça dos palmeirenses, os próximos dias são bem difíceis, né? Porque perder um título pro rival não é fácil, ainda mais da maneira que foi. Eu vou falar para você, Erla, que eu preferia perder num 0x0 moroso, aquele 0x0 sem chance, que pelo menos ia sofrer menos, né? Do jeito que foi com requintes de crueldade. E a gente traz aqui para você agora uma fala do Rafael Veiga. Ao que tudo indica, ele está muito inclinado a sair do Palmeiras, né? Tá inclinado a sair do Palmeiras, considera sair do Palmeiras, e tem também aí outras coisas sobre o Abel, né, que você trouxe também. É isso, vou começar aqui com o Veiga, né? Inclusive a gente trouxe aí semanas atrás aí o próprio empresário dele falando que o Palmeiras tem uma promessa dele sair no meio desse ano aqui, e ele foi perguntado sobre isso ontem. Eu me sinto muito bem, eu sou de São Paulo, minha família é daqui, eu sou muito feliz no Palmeiras. Acho que tive outras oportunidades já para sair em outros anos. Não deu certo. Hoje eu estou muito feliz aqui. Eu não sei o que vai acontecer, sabe? Eu quero continuar ganhando títulos. Tem outras coisas para eu conquistar aqui ainda. E é isso. Eu quero sempre ajudar o Palmeiras. Eu não sei, minha vontade hoje é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer. Uma fala de tudo. A gente já está acostumado com essa fala. Né? Esse vamos ver o que vai acontecer aí, para mim é muito inclinado, tipo, se chegar uma proposta eu tô muito propenso a aceitar, né? Se chegar alguma coisa que eu quero, eu tô muito propenso a aceitar. E para mim soou isso, eu não sei você aí, mas ontem, inclusive o pênalti perdido pelo Veiga foi o único chute do Palmeiras no gol, durante toda a partida. Acho que teve um chute do Rio, se eu não tô errado, mas foi o único chute ao gol do Palmeiras na partida. E eu não vou entrar na pilha aqui de crucificar o Veiga ou o Everton, mas ele precisa aparecer, né, cara? Ele precisa aparecer. Não acho que ele é o principal dos nossos problemas. O time do Palmeiras precisa jogar mais. O Everton, ele entrega o básico, mas também já poderiam ver um substituto para o Everton, né, para fazer aquela transição. E o Veiga, para mim, é inacreditável, né, o momento dele, que vem acontecendo com ele. Ele parece um cara lento. Ele nunca foi de criar tanto, mas hoje ele não cria nada. Né? Esse é o grande problema. Hoje não sai nada do Veiga. Ele costumava fazer um gol ou outro, talvez de uma bola parada, armar de uma bola parada, e dava uns passos de uma bola parada. Ontem errou o pênalti, faz parte, mas o que me incomodou nessa situação do Veiga aí é que o Veiga só dá porradão pro gol, cara. O Veiga só dá chutão pro gol. Você pega o próprio pênalti contra o São Paulo, pô, ele afundou o goleiro do São Paulo. Aí chega nessa hora, ele bate a meia altura, acho que não dá nem pra dizer que foi meia altura ali, né? Ali foi um rasteiro, né? Meia altura e fraco. Ontem, eu não acho que ele é um jogador pipoqueiro, que ele é o cara que mais tem gols em finais na história do Palmeiras, mas ontem foi uma pipocada gigante. Se é para perder o pênalti, que ele perdesse batendo do jeito que ele sempre bate. Se ele chutasse para cima, eu confesso que eu ainda iria entender. Eu iria tentar entender o modelo da batida dele ali. Mas essa deslocadinha, sendo que o cara costuma carimbar o goleiro, é difícil de digerir, né, cara? Inclusive foi igualzinho ao do Estevão, né? Tipo, não sei se deu um mês antes do que o Estevão perde o pênalti contra o Hugo, exatamente naquele canto, rasteiro também. Eu até verifiquei aqui, o Palmeiras deu 10 chutes e 3 só no gol, então foi o pênalti, e o do Rios mesmo, foi um chute de esquerda mais fraco, e o outro deve ter sido algum chute mais fraco também, que não teve nenhuma oportunidade, né? Mas é isso, o Veiga ontem teve a oportunidade de repetir o que ele fez contra o São Paulo ali, num chute mais forte. E eu falei, né? E não é tirando o mérito do goleiro, porque o goleiro ali, eu falo que ele é franco atirador, né, mano? Quem tem que fazer o gol é o atacante. O goleiro que vier para ele é lucro. O cara tem que escolher o canto ali, acertou, boa, não acertou, paciência. Só que, né, mano, o Hugo, quando ele tá com essa fama de pegador de pênalti, os caras ficam meio em choque, né? Com o Cássio acontecia parecido, né? Os caras já iam bater já com a fralda cheia. Você vê aquela final do Paulista 2020 lá, Deus foi brasileiro aquele dia lá, porque o Scarpa e o Lucas Lima bateram no meio ali. E você vê como que pênalti no meio, até mal batido, geralmente entra, né, cara? Pra você ver.
E vai consagrando o goleiro, né? Não tirando o mérito do Hugo, mas de fato, os 2 pênaltis que ele pegou contra o Palmeiras foram mal batidos. Não tem como falar que o pênalti do Veiga foi bem batido, que não foi. Se é mais no canto ali, que é aquela bola que entra na bochecha da rede, né? Mas realmente, se você olhar ali, e o cara é alto, né, mano? O cara, ele vai chegar nessa bola. Mas realmente, você falou a verdade, o Veiga, ele não é pipoqueiro, ele pipocou ontem, não quer dizer que o cara é pipoqueiro todo jogo, né? O cara bateu um pênalti em final de Mundial, que é bem mais importante que a de ontem, e fez, né? Bateu ali deslocando o goleiro, então assim, quando a gente precisou dele, já apareceu. Também é verdade que só erra quem bate, então ele chama a responsabilidade, isso é inegável, mas fica marcado, clássico é foda, derby é foda. Se fosse o Estevão perdeu o pênalti na fase de grupo, já ficou marcado, imagina numa final, né? Então, mas o Veiga, pelo menos até onde a gente vê, ele é muito de boa com as críticas, né? Ele sabe aceitar, ele sabe, né, absorver e depois dar a volta por cima, mas tem esse lance, né? Já tem essa promessa aí, segundo o próprio empresário, dele sair. Mas eu não sei para onde o Veiga sairia hoje, né? Com a idade que ele já tá, não sei se ele poderia ser um Scarpa 2.0, né? Bater e voltar da Europa. Uhum. Eu também vejo isso, porque com a bolinha que ele tá jogando hoje, eu não sei nem se ele pega um meio de tabela ali de Premier League, viu? Você acha que isso é uma... Ele tá cavando uma saída? Você acha que isso seria cavar uma saída ou não? Eu acho que não, eu acho que ele só talvez esteja meio indeciso pro futuro, né? Eu acho que se alguns anos atrás ele tinha certeza de ficar no Palmeiras por muito tempo, eu acho que hoje ele já enxerga um pouco diferente. Talvez até mesmo por esses últimos anos, né? Especialmente 2024. 2023 ainda teve aquela reta final, deu tudo certo ali com o Henrique e tal, mas 2024 foi o ano inteiro nisso, né? Vacilando em jogos decisivos e tal. Então vai dando uma minada também no cara, vai dando aquele lance, talvez, na cabeça do cara bater o fim de ciclo e tudo mais. Então não sei se é uma cavada, mas eu acho que é mais uma indefinição dele, né? Uma coisa que ele nunca teve, né? Ele sempre falou ali, ele já até falou de jogar na Europa, mas sempre falava do Palmeiras aí, eu acho que com mais certeza ali, já me parece mais um jogador mais indeciso para o futuro. O meu problema é com o Veiga, sei tudo bem que hoje a gente tem o Maurício aí, mas o meia, eu acho que o Palmeiras precisa de um meia armador. Já faz tempo, né? A gente já falou disso, de ter uma sombra pro Veiga. Já faz tempo que a gente fala disso, agora ainda mais. E ó, se o Palmeiras colocar se o Palmeiras aceitar negociar o Veiga, quem vai pra cima dele é o Flamengo, viu? Porque o Flamengo tá procurando um substituto pro Arrascaeta. O Flamengo vai no mercado para procurar um substituto para o Arrascaeta. Tava inclusive considerando repatriar o Andréas Pereira. Então, muito cuidado aí, viu? E ontem, que noite pavorosa para ele, né, cara? Ele não jogou absolutamente nada. Ele perdeu o pênalti que decidiu o jogo e ainda tava com a braçadeira de capitão, que para mim foi o que justamente faltou para esse time ontem. Uma liderança, né? Uma liderança visível, uma liderança que, pô, que você olhasse em campo e falasse: o Palmeiras tem um líder, né? O Palmeiras tem alguém ali que tá controlando a situação. Enfim. E eu vou falar para você: ontem, no pênalti, acho que palmeirense que é palmeirense sentiu que o Veiga ia perder aquilo ali, né, cara? Mano. Que negócio. E aqui tá longe de torcer errado, tá? Aqui tá longe de falar que tá gorando. Mas parece que você sente quando o negócio vai dar errado, né? Sim. Filmou ele antes, assim, ele passa a mão na cabeça. Não é aquela passada na mão de boa arrumando o cabelo, não. Ele passa a mão na cabeça de preocupação mesmo. Tipo, ficou muito. Na hora que eu vi aquilo ali, eu falei, eu quero fingir que eu não vi isso daí, porque sei lá, né? Mas na hora que eu vi ali, já me quebrou. Igual aquela andada do Militão lá, batendo pênalti lá, porque ele começa a bater. Na hora todo mundo sabia que ele ia errar. Então parece que tem hora que todo mundo tem certeza mesmo, e o futebol ele é cruel, né? Nessas horas. Mas aí, aproveitando aqui. E só finalizando, né? Eu não tiro a culpa do Veiga, não. Eu não tiro a culpa do Veiga. Mas o Abel não pode dar aquele show todo e deixar o jogo parado enquanto o cobrador dele tá exatamente cagado na marca do pênalti. Acho que ali perdeu-se o quê? Uns 7 minutos do tempo todo do pênalti, até o juiz definir se expulso ou não, até o juiz ir no VAR, até todo aquele show que o Abel deu. E o cara lá parado, assim, ó. Manja aquele meme do cara da guerra, assim, com o capacetinho, assim, aberto, assim. Exatamente assim, ó, o cara parado, assim, ó, na marca do pênalti. Ai, cara, isso é difícil. O Palmeiras parece que vai perdendo os jogos no detalhe, né? E se vocês pegarem, inclusive um exercício pra rapaziada aí, pega aí agora, digita no YouTube o mesmo pênalti do Veiga, um pênalti batido pelo Veiga contra o São Paulo. Pô, meu irmão, o goleiro do São Paulo não sai nem na foto. Ele estufa a rede de um jeito inacreditável.
Mas enfim, vamos torcer para ele dar a volta por cima, né? Por isso que a gente fala da importância da campanha boa no Paulista decidir em casa, né? Você tá batendo esse pênalti aí em casa, a pressão é diferente, né? Ainda é difícil, mas o cara tava ali do lado, simplesmente na frente da torcida organizada dos caras, né? Agora, a coletiva do Abel ontem, eu nem trouxe nada, porque realmente meio que não teve nada, foi bem curto ali, costuma falar pra caramba, ontem não falou. E aí, a última pergunta da coletiva foi essa aqui, ó. Abel, boa noite, Caio Sampaio da Web Rádio Gol de Placa. Olhando o primeiro jogo, a semana que teve de trabalho e hoje, o que você acha que faltou o Palmeiras ter saído com a vitória? O que precisa melhorar no futuro? Faltou fazer mais golos que o nosso adversário. Era 1h da manhã, eu tava assistindo isso daí pra ver se ia ter conteúdo ainda. Ele me faz essa. Aí você me quebra, né, velho? Ah, cara, assim, ele não mentiu, né? Se você for. Eu acho que ele cansou tanto de ensaboar a situação, ele cansou tanto de explicar a situação, de ficar discutindo o buraco da bala ali, é calendário, uma hora bate em calendário, uma hora bate em eficácia e eficiência, o que também quer dizer isso, né? Eficácia e eficiência nada mais é do que você não fazer o gol. Acho que dessa vez ele só foi direto, ele falou, cara, não tem realmente o que explicar. E não tem como terceirizar a culpa. A gente perdeu esse derby em casa, a gente perdeu essa final em casa, esse 1-0. E desde 2023 tem palmeirense aí com senso crítico também avisando, né? Falando, pô, isso aí vai dar merda, isso aí tá errado, o time precisa treinar. E tem muita gente falando, gambá de verde, né? Respeita. E esse é o problema, né? Esse é o problema. A gente Então, cobra acho que repertório, né? Que eu vi muita gente falando ontem. O Corinthians ali, os dois jogos, o Corinthians não regaçou, não. O Corinthians teve ali alguns individuais. O Yuri Alberto fez o gol, o Carrijo jogou bem os dois jogos, o Anglieri ali no mano a mano com o Estevão, né? E tem o Hugo pegar o pênalti, então teve uma questões individuais, mas o Corinthians não fez umas puta final, não. Teve na vontade, acho que sim, na vontade realmente fizeram valer esse título aí, mas o Corinthians também é um vazio de ideias hoje, né? Se você parar, o corintiano que não se empolga com esse título, não, porque o Corinthians realmente não tá jogando só aqui. É o que eu falo, né? Clássico, final não se joga, né? Se ganha, e foi o que eles fizeram, mas o Palmeiras tá sem essa falta de ideias aí, essa falta de repertório já tem um bom tempo mesmo. E quando eu digo para você que precisa mudar, cara, algum choque precisa ser dado ali, tanto na Leila quanto no Abel, porque é uma coisa preocupante. O Abel não conseguiu ganhar do Ramon Dias em nenhum dos 4 jogos, bicho. Ele não conseguiu ganhar em nenhum. Marcou gol em um dos 4 jogos, perdeu em casa, fora, e a final em casa. Então, algum choque de realidade precisa ser dado nos caras. Não só nos jogadores, né? Precisam também na Leila, no Abel. E a impressão que eu tenho hoje, cara, é que se você trouxer o Messi e colocar o Messi no Palmeiras, o Messi vai parar de jogar bola. Essa é a impressão que eu tenho. E porque, assim, para mim é inexplicável. O que acontece com o Felipe Anderson? O Vitor Roque também, beleza, o Vitor Roque sofreu o pênalti e causou a expulsão. Mas de jogo jogado, de chance criada, não tem nada. E aí não dá pra gente ficar culpando só o jogador toda hora. Será que a culpa é sempre do jogador? Sempre do jogador? Será que não tem um esquema, um estilo de jogo que facilite, que propicie, que potencialize esse jogador? Aí vamos ver o Paulinho, né? Vamos ver o Paulinho. Se o Paulinho também começar a minar, se o Paulinho também começar a tropeçar na bola, vocês vão me desculpar. E pra mim é esquema. Pra mim é esquema. Porque alguma coisa tá errada aí, né, cara? A gente tem que tomar cuidado pra não ficar uma seita cega, né? Pra não ficar aquela seita cega que fala amém pra tudo e não tem um senso crítico. Até você falou do Ramon Dias, o Ramon Dias é um técnico extremamente criticado, né? Ele vai se manter no cargo agora por causa do título, mas tinha muito corintiano pedindo a saída dele, porque de fato o time não tem jogado bem, né? Não tem jogado bem, e o Palmeiras, como eu falei, não é que o Corinthians amassou e eu ouvi aquele negócio nó tático, não é nó tático. Se fosse qualquer um de nós hoje, técnico do Corinthians, e montasse o time ali marcando com 2 linhas de 4 ali, colocando o Memphis e o Yuri, que foi o que ele fez, ia conseguir dificultar o Palmeiras do mesmo jeito, que realmente o Palmeiras não tem se ajudado, né? A gente tinha falado, né, de consagrar a zaga dos caras, aquele tanto de cruzamento. Ontem, de novo, foi o Gustavo Henrique ali foi consagrado pelas bolas aéreas ali, e as poucas bolas que o Palmeiras chegou, o Félix Torres, né, teve que fazer falta, porque eu falei, a zaga do Corinthians não é confiável, tanto que na hora que tem que marcar, que uma jogada mesmo, não consegue marcar.
vai ter que fazer uma falta, vai ter que fazer de algum jeito. A falta que ele faz no primeiro tempo do Félix Torres é a falta de zagueiro que não sabe o que tá fazendo, que ele faz no Vitor Roque. O Vitor Roque tá tipo de lado pro gol, ele nem ia avançar muito. Ele dá um no meio do Vitor Roque de graça, é o cara que não sabe o que tá fazendo. Só que daí o Palmeiras facilitou muito a vida dos caras, né? Então, paciência, né? Tanto que a gente vai ver as dificuldades que o Corinthians vai ter. Já tá tendo, né? Já caiu na pré-Libertadores. E o Palmeiras não conseguiu fazer ali o que o Barcelona de Guayaquil fez, velho. Mas vamos ser bem sinceros aqui também, né? O Palmeiras não joga nada, digo de futebol, beleza, foi campeão em 2023, tem Paulista, mas o jogar, tá? Vamos falar do jogar, vamos falar bola no pé, vamos falar, pô, olha que bonito, olha que legal ver o Palmeiras jogar. O Palmeiras não joga nada desde Danilo Scarpa. Desde Danilo Scarpa. Ganhou um Paulista da Água Santa, um brasileiro ali muito no sprint do Botafogo, né? Na estrela do Hendrick, essa é a verdade, a gente tem que pontuar. E um Paulista com o Santos ali na Série B, com o Palmeiras jogando pro gasto, mas não entrega um bom jogo, não entrega aquele que você sai do estádio e você fala, porra, tô satisfeito com o que eu tô vendo. Já faz 2 anos. Já faz 2 anos que o Palmeiras não entrega um futebol que o torcedor vai no estádio e fica satisfeito. Desculpa dizer isso aí para quem, cara, às vezes tá no mundo da lua, mas o trabalho do Abel de 2024 para cá, ele é pobre. Ele é pobre, é um trabalho pobre. Eu confio nele ainda, né? Ainda acredito que ele possa dar a volta por cima, mas é o momento que talvez eu esteja mais, não é descrente, né? Talvez mais decepcionado, porque antes eu achava, antes mesmo não entregando um bom futebol, eu ainda via que ele poderia tirar algum coelho da cartola, né? Ele ainda achava um raio lá, catava um moleque lá, botava para jogar, fazia o moleque jogar bola. Achava um cruzamento, achava uma bola na área, achava algo do tipo. Hoje em dia nem isso a gente consegue encontrar mais, né? Tanto que ontem um amigo corintiano perguntou o que eu tava esperando do jogo. Eu falei, cara, se o Palmeiras levar, vai ser na base do pacto. Pode ficar tranquilo, que se não tiver pacto hoje, o Palmeiras não leva, porque a gente realmente não vê criando, você não vê nada, né? Você não imagina mais uma jogada, como foi lá nas Libertadores, o Brasileiro 2022, o que o Palmeiras jogou foi absurdo, né? E assim, a própria Libertadores 22, a gente foi eliminado dela, né? Um jogo idiota, assim, então acontece. De mesmo você jogando bem, você perder, né? Você não ganhar tudo, você não vai ganhar tudo, mas quando você perde, assim, desse jeito, né, cara, sem entregar nada, 3 chutes no gol, sendo um pênalti perdido, aí realmente desanima pra caramba. E, cara, ontem eu assisti o jogo lá com o Nobre, né? Tive a honra lá de ver o jogo com ele. E uma coisa que ele falou pra mim, né? Que talvez o Abel seja alvo da própria crítica, né? Ele fala que tá faltando fome no Palmeiras. Quando você janta, você não tem fome mais, né? Sim. Então tem que tomar cuidado aí para não virar alvo da própria crítica, porque ele fala tanto de cachorro magro, mas o Palmeiras não tem a mesma vontade de vencer o Corinthians igual o Corinthians tem de vencer o Palmeiras. Você viu que ontem os caras fizeram de tudo. Se precisasse entrar torcedor dentro de campo ontem pro jogo parar e os caras ganharem tempo, os caras fariam isso. Os caras fariam isso. E assim, os números eles não mentem, né, cara? No último ano, o aproveitamento do Palmeiras em jogo grande é de 36%. 36% é o aproveitamento do Palmeiras. E esse levantamento aí, ele é eliminatórias contra adversários direto, né? Confronto do G6. O Palmeiras, que foi vice-campeão agora do estadual, o Palmeiras acumula eliminação, cara. 36% de aproveitamento. Então, você pega Copa do Brasil 2024, uma vitória e um empate. Eliminado pelo Flamengo nas oitavas. Libertadores 2024, um empate e uma derrota, eliminado pelo Botafogo nas oitavas. Brasileirão contra G6, 10 jogos e uma vitória, 4 derrotas e 5 empates. Botafogo, 2 derrotas, sendo a última no Allianz, podendo jogar pelo empate. Olha, você percebe como as coisas são sempre com requintes de crueldade, né? O Botafogo você podia jogar pelo empate ainda, Brasileirão. Flamengo, 2 empates no Brasileirão. Fortaleza, 1 empate, 1 derrota. Internacional, 1 empate, 1 derrota. São Paulo, 1 vitória e 1 empate. Então, e no Paulistão 2025 aí, que é o que a gente vem falando, né? Que é pavoroso a fase de grupos do Palmeiras. Pavorosa, feia, preocupante, independente de ser com o time B. Foram 6 jogos, né? Com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Então, cara, 36% de aproveitamento. 36% de aproveitamento em 1 ano de trabalho. Se isso não for o suficiente para ligar um alerta, meu irmão, é difícil. A gente tá vivendo em Nárnia, né? Se não ligar um alerta agora.
É isso. Então, deixem seus comentários aí sobre Rafael Veiga, sobre Abel Ferreira, esse desempenho do Palmeiras, o que vocês esperam aí para o resto do ano, porque agora simplesmente está um Botafogo domingo, e daqui a pouco já tem o Corinthians de novo. Então não vai ter descanso. A ressaca nossa não vai dar nem tempo. A gente vai passar a ressaca aí bebendo mais. Então, estejamos prontos, beleza? Deixem sua inscrição aí no canal. Deixa eu falar. Você não tá achando que os caras estão cegados demais? Os caras estão tranquilos demais? Os corintianos. Eu tô achando que eles estão muito cegados. Cara, eu acho. Eu, assim, não é querendo menosprezar e fiscalizar, mas é um paulista, né? É legal ganhar. Eu, em 2008, eu comemorei que nem maluco. Mas eu acho é em cima da gente. Mas eu acho que os caras tá meio que teve um choque de raiva. Pô, foi da hora, só que também, né? Os caras foram, como eu falei, foi eliminado na Libertadores. Não tá jogando tudo isso. Foi realmente 1-0 ali na jogada do Yuri Alberto. Então, não sei se os caras. Corintiano costuma ser meio descolado da realidade, né? Fato é isso. Os caras meio que comemoram demais algumas coisas assim que não precisa. Mas não sei. É que eu tô tendo um pouco contato também, viu? Sinceramente, sim. Boa parte dos corintianos eu silenciei já essa semana aqui, então nem tô vendo muita coisa, então eu tô meio assim, meio fora, assim, não sei como que tá direito a comemoração dos caras. Não. Eu recebi umas mensagens ontem no Instagram do Mil Grau, né? Os caras nos zoando, normal, aí beleza, é do jogo, paciência. No meu pessoal, não veio ninguém, fui pra rua hoje, não vi ninguém com a camisa do Corinthians, e agora acho que eu vi 2 na hora que eu fui treinar. Eu não sei, eu tô achando que os caras estão tipo assim, pô, ganhamos, mas não dá pra empolgar, não. Eu espero, né? Isso. Alguns saem, tem aquilo lá, alguns saem, igual eu falei, eu silenciei uma galera essa semana, que eu falei, mano, vou ver algumas coisas, já não vou gostar, então já vou silenciar. Só que ontem eu vi alguns caras postando que é aqueles caras que você nem sabe pra quem que torce, e aí de repente o time ganha, aparece, né? O cara, quando o Corinthians tá jogando com o Santo André lá, o cara não tá assistindo, né? Aí quando ganha o título aparece. Então eu vi meio que disso, mas é um título depois de 6 anos e ainda é um paulista. Eu acho que pode ser esse choque de realidade. Tipo, mano, ainda tem muita coisa legal ganhar do rival, né? Obviamente que é muito legal isso. Mas, assim, como eu falei aqui, se os caras se empolgar. Só que eu acho que agora os caras vêm forte pra Libertadores também, né? O foda é isso. Entendi tua ironia. Mas, enfim, só uma Libertadores agora curará minha ferida. Só uma Libertadores. Só um tetra de Libertadores curará minha ferida. Mas muita coisa precisa mudar, viu, gente? Muita coisa precisa mudar. Falta personalidade aí um pouco para esse Palmeiras. Muita personalidade, inclusive, tá até para esse elenco também. Mas enfim, senhores, o que vocês pensam a respeito aí? Deixa nos comentários. Rafael Veiga falando do seu futuro, né? Abel Ferreira também parece que sem paciência, né? Entende, acho que no fim das contas ele entende que não tem outra situação a não ser melhorar o que ele vem apresentando. Mas é isso, vamos lá, vamos lamber as feridas aí os próximos dias. A gente vai ficar questionando aí aquela bola que poderia ter entrado ou não. Mas é isso, faz parte. Estamos aqui na vitória e na derrota, sempre com vocês aí. Valeu, obrigado, tamo junto.